A polícia da Austrália anunciou nesta quarta-feira a prisão do líder do grupo de hackers Lulzsec. O rapaz, que tem 24 anos, é acusado de atacar e alterar um site do governo no início do mês, segundo a polícia. O grupo ficou conhecido em 2011 depois de reivindicar a responsabilidade por uma série de ataques cibernéticos a grandes corporações como a agência de inteligência americana CIA e a companhia Sony. E aí, tranquilos? Imagina o seguinte, um garoto de 11 anos, que em vez de jogar o Fortnite o dia todo, ele passava horas e horas fuçando códigos de jogo online. Aposto que você já deve ter tentado. Ele queria entender como que aquilo funcionava, e logo aos 14 anos, ele estava basicamente vendendo os itens mais raros de RuneScape, trocando-os por dinheiro real. E isso era muito mais do que um simples negócio. Era uma maneira dele se familiarizar com o processo de troca e entender o valor das informações no mundo digital. Essa atividade logo o levaria para um caminho bem mais arriscado. E aqui é onde encontra um ponto que muda tudo. Ele descobriu que poderia abrir uma porta, e não só abri-la, ele poderia manipulá-la. E assim, ele também descobriu outro erro muito mais comum do que parece. E foi aí que ele percebeu: bancos e governos usam sistemas tão frágeis quanto desses jogos, porque basicamente o sistema estava cheio de portas abertas. Ele simplesmente entrou. Mustafa Al-Bassan cresceu em Londres, filho de imigrantes iraquianos, e desde muito cedo ele demonstrou uma habilidade incomum para entender como os sistemas funcionam. Mas não era por uma questão de pura curiosidade. Para ele, isso era algo muito mais profundo, como uma certa fascinação em ver o que acontecia por trás dos bastidores. Pouco tempo depois, em 2011, Mustafa se juntou a um grupo de hackers chamado Lulzsec. O nome, que vem de luz, para ele significam risadas, e security, que geralmente é segurança. Seu lema era: nós fazemos isso pelas risadas. O grupo de hackers basicamente assumiu a responsabilidade por atacar várias empresas gigantes, incluindo a PlayStation Network em 2011. O Lulzsec era composto por 7 membros principais, sendo um deles Mustafa, que levaria o nome de T-Flow. Lulzsec não era um grupo comum, não eram hackers apenas por motivos financeiros ou ideológicos. Eles eram conhecidos por suas atitudes irreverentes e terem sido como principal objetivo as falhas de grandes corporações e governos. Tudo isso enquanto divertiam-se com os caos que criavam. O nome Lulzsec já dizia tudo, uma mistura de anarquia e entretenimento. Eles basicamente invadiam, mas não para roubar ou prejudicar, mas para expor a hipocrisia por trás de sistemas que se diziam invulneráveis. Em poucos meses, invadiram a Sony, Fox e até a PBS. Mas o alvo principal, o governo dos Estados Unidos. O governo dos Estados Unidos era o alvo de Mustafa e do Lulzsec. A principal motivação era uma crítica ao sistema de segurança falho, que eles acreditavam ser uma grande farsa, especialmente quando comparada ao que eles podiam fazer. Essa atitude de Robin Hood digital, embora parte irônica, tinha um toque de veracidade. Eles estavam mostrando ao mundo que até as maiores instituições estavam vulneráveis. Mas o maior golpe veio em junho de 2012, quando Mustafa e o Lulzsec invadiram a CIA, usando um método tão simples que parecia piada: o SQL Injection. A história do ataque à CIA ficou marcada para a história. O grupo de hackers usaram uma técnica tão simples, mas tão poderosa, que pareceu absurda. O ataque de SQL Injection se baseava em inserir comandos maliciosos em formulários de login. Eles usavam um simples comando de texto:
E adivinhe só, esse comando fez o sistema acreditar que o invasor tinha permissão para entrar, porque, tecnicamente, 1 é igual a 1. O sistema não sabia diferenciar um comando legítimo de ataque. Eles não precisaram de tecnologias avançadas e muito menos de métodos sofisticados. O que eles precisaram foi de uma paciência e um simples olhar atento para vulnerabilidades que ninguém mais estava vendo. O ataque custou 600 milhões em reparos para os Estados Unidos. E eles gastaram um total de $0. Eles causaram um estrago gigantesco, mas o custo para eles foi zero. Mas o que isso mostrou? Bom, isso basicamente mostrou que a segurança de um dos maiores órgãos de inteligência artificial era tão fraca quanto a um jogo de computador. Senha como os admin 123 estavam em servidores críticos e sistemas fundamentais não eram atualizados desde os anos 90. Mustafa olhou para aquilo e pensou: só pode ser piada. E a verdade, amigos, é que o maior perigo não é a inteligência artificial ou os hackers de elite. O maior perigo é a burrice humana. O FBI, então, estava atrás de Mustafa, mas como sempre, havia um problema. Não tinham provas o suficiente. Eles sabiam que ele estava envolvido, mas não conseguiam encontrá-lo. Foi aí que, como se o universo tivesse conspirado, ele cometeu um erro fatal. Ao invadir a NASA, ele deixou para trás algo que até os hackers mais novatos sabem que é fatal: uma selfie. E essa selfie estava nos servidores da NASA, e os metadados levaram diretamente ao seu IP. Quando a polícia invadiu sua casa, Mustafa estava lá tranquilamente assistindo South Park, como se nada tivesse acontecido. Um clássico erro amador. Hackers odeiam duas coisas: senha fortes e selfies. O FBI, que já estava há meses tentando encontrar provas concretas, finalmente encontrou sua falha: a selfie. Essa imagem inofensiva foi o que finalmente entregou Mustafa. Na prisão, ele refletiu sobre sua trajetória de forma surpreendente. Não sou um gênio, só testei o que ninguém mais testava. Mas o FBI não sabia era que, por trás daquela falha, havia uma mente extremamente sofisticada. Uma mente que estava passos à frente deles. E aqui vem o grande plot twist da história. Em vez de ser preso por 50 anos como era esperado, Mustafa recebeu uma oferta que ninguém imaginaria: trabalhar para a CIA como consultor de segurança. Mas por que a CIA faria isso? Bom, basicamente porque Mustafa sabia mais sobre segurança do que os próprios agentes da agência. Ele conhecia as falhas de dentro para fora. Hoje, Mustafa é o CEO da 13sec, uma empresa que paga hackers para invadir sistemas com permissão. O cara que um dia foi caçado pelo FBI agora ajuda o FBI a caçar outros hackers. A ironia é tão grande que parece piada. Ele começou sua jornada como criminoso, mas terminou como um consultor de segurança. Ele se tornou o antídoto para aquilo que ele mesmo ajudava a espalhar. Hoje, Mustafa ganha cerca de $200 mil por ano, com os erros de segurança que ele um dia explorou. Sua própria metodologia, que hoje ele chama de Método Mustafa, é um dos pilares da segurança cibernética moderna. O método é simples: testem seus sistemas como se fossem criminosos, porque se vocês não testarem, eles vão testar por vocês.